Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7 até o 13. Convido você a prestar bastante atenção neste texto, porque certamente o Senhor tem muito a lhe falar nesta noite. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos em tua casa nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Nós não cansamos de dizer o quanto somos gratos a ti em poder participar de um culto solene na tua presença, que muitas vidas desejariam estar aqui e não podem, Senhor, porque se encontram em leitos de enfermidades, se encontram impedidas por algum motivo, até mesmo por perseguições religiosas, como é o caso de alguns países no exterior. Meu Deus, nós te pedimos que tenhamos sempre essa gratidão, de saber que para nós é um privilégio enorme. Então nós não podemos nos calar diante de tamanha bênção, de tamanha oportunidade, e que nós nunca, Senhor, deixemos passar esta oportunidade, que é louvar e bendizer ao Senhor em qualquer circunstância. Aceita a nossa gratidão e fala conosco agora pela tua santa e gloriosa palavra, como o Senhor já tem falado pelos louvores, pelos textos que anteriormente foram lidos aqui, Senhor Deus. Continue conosco, a tua presença, Senhor, é a principal aqui. Que não seja o homem a falar, mas que seja o teu Santo Espírito falando, ó Deus, para com toda a tua igreja. Visita-nos com poder, com glória, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de pregarmos o texto que lemos propriamente dito, eu queria lembrar aos irmãos o que nos diz o capítulo 1 de Apocalipse, lá no verso 9. Ele diz assim: João, nosso irmão, companheiro na tribulação e no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Recebeu a ordem de Deus para escrever 7 cartas e enviar às 7 igrejas. Então essa foi a missão, ou uma das missões que João recebeu da parte do Senhor, de enviar 7 cartas, e o Senhor nos fala aqui qual era a situação que João se encontrava: exilado, na ilha de Patmos, hoje onde está situada a Grécia. João estava ali porque foi perseguido, mas estava sempre pronto para ouvir e entregar a palavra do Senhor, conforme Deus requereu da sua vida. Afinal de contas, foi para isso que o Senhor o havia chamado, e João cumpriu muito bem esse mistério que o Senhor lhe determinou. Nós hoje vamos pregar mais uma vez sobre Apocalipse. Ao longo deste mês,
nós temos trazido mensagens à igreja tratando sobre as 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, conforme dissemos. E o tema que nós vamos tratar hoje fala muito daquilo que nós cantamos, daqueles textos que foram anteriormente lidos e daquilo também que nós vamos discorrer nesta noite. E meus irmãos, primeira coisa que eu queria lembrá-los, nós temos 2 certezas nessa vida, apenas 2. Se alguém se lembrar de mais, depois me avise. Mas para o momento, eu afirmo com toda certeza que nós temos 2 coisas das quais não podemos duvidar. Uma é a certeza que um dia nós vamos morrer. E a outra certeza é que todos nós passaremos por tribulações, por provações, por lutas. Todos nós, se você ainda não passou, se prepare, porque você vai passar. Mas nos resta entender uma coisa, ou cabe a nós decidirmos como é que nós queremos viver durante o nosso período aqui nesta terra. Como que eu quero passar as minhas tribulações? Como que eu quero viver até que a morte chegue? Essa é a grande questão. Quem tem vida em Cristo Jesus, sabe que não são lutas, não são provações que vão afastá-los da presença do Senhor. E sabe também, como disse Paulo, se morrer, morreremos com Cristo. Se vivermos, viveremos com Cristo. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Cristo. Então, se nós pertencemos a Cristo, o dia da nossa morte, quando chegar, lógico que ninguém quer morrer, nem eu quero. Porque Deus criou cada um de nós para vivermos e valorizarmos esta vida, em glorificarmos o seu nome nesta vida. Não amar ao mundo mais do que a Deus, mas amar a vida que Ele nos deu e louvar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. E é por isso que nós vamos tratar deste assunto, meus irmãos, porque nós precisamos entender que sejam quais forem essas circunstâncias, boas ou ruins, nós precisamos olhar para Cristo, louvá-lo e bendizê-lo, em toda e qualquer situação. A igreja precisa olhar para as bênçãos de Deus, ela não deve olhar para as dificuldades. E aí nós, quando lemos esse texto, nós entendemos o que isso significa para nós. Deus falando de uma igreja da qual Ele muito se agradou. Deus se agradou grandemente da igreja de Filadélfia. Mas antes ainda, eu queria tratar com os irmãos mais algumas coisinhas. E vou até contar que antes de conhecer ao Senhor, eu tinha um medo tremendo, quando ouvia falar no livro de Apocalipse. Eu não conhecia e mesmo assim eu tinha medo. Falava em Apocalipse, parecia assim, o mundo vai acabar. Essa era a sensação que eu tinha, talvez alguns de vocês também possam ter tido esta mesma sensação. Aí, começava a ouvir falar de Jesus, não convertido ainda, e as pessoas iam fazer visitas na minha casa, eu fugia, porque justamente tratavam de qual livro? Apocalipse. Eu dava um jeito de sair correndo, porque eu não conhecia o verdadeiro mistério desse livro. Mas depois que Jesus me encontrou, e eu fui conhecendo a palavra do Senhor, eu vi o quanto é importante para as nossas vidas conhecer, nos aprofundarmos neste livro, porque, meus amados, é um livro difícil, é um livro de difícil entendimento, conforme escreveu o professor do Novo Testamento, ele é professor de seminário, George Led. Esse livro ele faz parte de um gênero distinto de todos os demais,
distinto dos escritos judaicos cristãos, né? Chamado apocalíptico, que são panfletos para tempos difíceis. E Deus nunca deixa o seu povo ser pego de surpresa. Sempre Ele alerta o seu povo, sempre Ele alerta a sua igreja de algo que não está bom e que, se não for corrigido, vai ter consequência. E Ele dá esse tempo para todos nós nos acertarmos diante dEle, porque o Senhor nos criou para o seu louvor, para a sua glória. Deus não nos criou para vivermos dissolutamente, como se Ele não existisse. Não foi esse o objetivo de Deus criar o homem. Mas muitas pessoas têm se esquecido deste propósito e têm vivido suas vidas dissolutamente. Então Deus está alertando aqui, no livro do Apocalipse, acerca das coisas que haveriam de acontecer ou que hão de acontecer ainda. Esse livro, como dissemos, é um livro muito difícil de ser interpretado, porque ele usa muito simbolismo. Usa muito simbolismo. Mas, quando nós ouvimos falar do Apocalipse, não é para nós termos em mente que esse livro nos direciona para o caos. De forma nenhuma, muito pelo contrário. Ele nos direciona, ele avança para um fim glorioso. É a vitória completa de Cristo e da sua igreja, louvado seja o nosso Deus. É justamente o contrário, não é um livro que direciona para o caos, mas avança para a vitória gloriosa do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Esse livro retrata muito bem o que o Senhor tem preparado para os seus, para aqueles que forem fiéis. E Jesus, neste caso aqui, no texto em que lemos, ele está enviando mensagens para essas 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia, alertando cada uma delas das coisas que viriam a acontecer, a situação que cada uma estava vivendo e o que era preciso fazer para não serem pegos de surpresa. 2 dessas igrejas, para 2, de 7 igrejas, o Senhor teceu elogios para 2 únicas igrejas aqui. Filadélfia, que foi esse texto que nós lemos e é da qual nós falaremos nesta noite, e a igreja de Esmirna. Então, para essas 2, o Senhor trouxe palavras de alegria, o Senhor se contentava com essas igrejas. Eu penso até que o coração do Senhor se alegrava muito com essas 2 igrejas, e não eram igrejas de destaque não, eram igrejas pequenas, poucas pessoas, eram poucas pessoas, mas o Senhor se alegrava porque eram igrejas fiéis. E aí, nós podemos imaginar, o Senhor está preocupado com multidão? Não. Jesus nunca se preocupou com multidão. Jesus se preocupou com corações voltados para Ele. Corações contritos, corações necessitados, porque diz a palavra, a um coração contrito e necessitado, não desprezará o Senhor. Então é com isso, é com almas, com vidas, que Jesus está preocupado. Por isso que Ele se alegrou muito com essas igrejas, porque haviam ali vidas remidas, vidas que verdadeiramente não se curvaram diante dos deuses daquelas cidades, mas se curvaram diante do Deus único, o Deus de Israel, o nosso Deus. E 4, falamos de 2, são 7, de 2, aqui nós acabamos de falar, que o Senhor se agradou delas. 4 dessas igrejas, Jesus teve palavras de elogios, mas também teve palavras de críticas, porque era necessário que essas igrejas entendessem o verdadeiro propósito dessas cartas, para que pudessem assim se corrigirem. A igreja de Éfeso, Pérgamo,
Tiatira e Sardes. E para e a última igreja, inclusive, da qual será falada na próxima pregação, no próximo final de semana, essa igreja, infelizmente, o Senhor só teve críticas para falar, que é a igreja de Laodiceia. Irmãos, imagine como o Senhor não se entristeceu de tecer somente críticas para a sua igreja. E quando nós falamos igreja, nós estamos falando de nós, cada um de nós todos aqui reunidos somos igreja. E fica para nós a indagação, como é que Jesus está nos olhando nesta noite? Ele está se agradando de nós? Aí eu não posso falar das demais pessoas, eu preciso olhar para mim e fazer a autocrítica. O que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o testemunho que eu tenho dado, tem agradado a Deus? Cabe a cada um de nós. Mas em nome de Jesus, nós vamos caminhar com falhas, com imperfeições, sem olhar para as lutas, sem olhar para as perseguições, olhando para as bênçãos, para que um dia o Senhor se agrade de nós de tal maneira que nós possamos ouvir a sua voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado. Esta é a grande esperança da igreja. Meus irmãos, o Senhor, Ele, quando escreveu, mandou João escrever essas cartas às igrejas, é porque Ele estava vendo a igreja não como nós, às vezes vemos, porque a nossa visão ela é muito limitada. Se eu olhar para essa parede, eu só enxergo essa parede, eu não sei o que está se passando do outro lado. Mas o Senhor não, Ele é onipotente, onisciente e Ele é onipresente. Então era assim que Ele via essas igrejas, não como nós as vemos. Ele tem uma capacidade de conhecer o que está no profundo e no escondido do coração do homem. O verdadeiro diagnóstico da igreja, das nossas vidas, quem tem é o Senhor Jesus. Essas igrejas nem sempre são ou eram o que aparentavam ser. Nem sempre aparentavam ser o que eram. Porque a gente vê que há contrastes nessas mensagens. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja ortodoxa, era fiel à palavra, à doutrina, mas Jesus descobre nela uma igreja sem amor. Igreja fiel à palavra, fiel à doutrina, mas não tinha amor. Não havia amor entre os irmãos, amor para com o próximo. E um dos mandamentos do Senhor é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Há um mandamento da parte do Senhor para que amemos o nosso próximo. Então faltava isso na igreja de Éfeso. Esmirna era pobre, mas o Senhor disse o que para essa igreja da qual Esmirna ele se agradou? Tu és rica. Era uma igreja que não tinha recursos, meus irmãos. Pensem vocês em igrejas que não têm recurso nenhum. Imaginem, lugar mais pobre. Não vou falar do exterior não, aqui no Brasil tem muito lugar assim. Igreja que não tem recurso nenhum. Aos olhos humanos, igreja pobre. Mas aos olhos de Deus, igreja rica, porque estava cheia do amor do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. A igreja de Pérgamo era o local onde estava o trono de Satanás, do qual o Senhor fala aqui. Mas Jesus vê pessoas dispostas a darem sua vida pelo Evangelho, como foi o caso de Antipas. Então, mesmo nessas igrejas, Deus olha o fiel. É muito comum a gente fazer crítica, olhar para uma determinada igreja, e às vezes, um pouquinho de razão até, fala, mas o Senhor não está nisso. Deus não está ali.
Ainda que isso seja verdade, Deus olha porque vai ter um fiel ali, que Deus está olhando para ele. Vai ter um fiel. Estou falando de igreja. Sempre Deus olha o coração. A igreja de Tiatira era de uma cidade comprometida totalmente, né? E eu estou relembrando aqui algumas dessas igrejas, irmãos, para que você que nos visita ou que não teve a oportunidade de ouvir a mensagem acerca de cada uma delas, possa pelo menos compreender um pouco toda essa trajetória que o Senhor preparou para nós compreendermos e para nós aplicarmos em nossas vidas, né, tratando dessas mensagens para cada igreja. A igreja de Tiatira, ela é comprometida ao extremo com a iniquidade, com a imoralidade, mas Jesus encontra nela também pessoas dispostas a andar em santidade. Por isso que ele fazia elogios e fazia crítica. A igreja de Sardes é uma igreja que tem fama de ser viva, mas Jesus olha para ela e diz: você está morta. Você está morta. Não há vida. É um sepulcro caiado. E quando o Senhor nos fala de sepulcro caiado, é algo que por fora está muito bem arrumado, muito bem definido, mas por dentro há morte. Há vazio. Não existe expressão de vida, não existe alegria. Mas quando o Senhor olha para a igreja de Filadélfia, o Senhor diz: aos olhos do mundo você tem pouca força, mas aos meus olhos tu és fiel, por isso lhe coloquei diante de uma porta aberta. Que maravilha, meus irmãos, ouvir uma palavra como essa da parte de Deus. Aos olhos humanos, aos olhos do mundo, você tem pouca força. Por isso que o Senhor nos diz assim: olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque a força não vem de nós, a força vem de Deus, irmãos. Se você já passou uma provação na sua vida, você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente está mais fraco, no fundo do poço, você não tem força nem para se levantar, você vê Deus estender as mãos e te tirar deste poço. E se Ele fez isso justamente porque você está vivendo como a igreja de Filadélfia. É porque você está vivendo como a igreja de Filadélfia, que não olhou para as dificuldades, que não olhou para as provações, que não olhou para as tribulações, mas está olhando para a bênção, para as bênçãos que Deus tem para você e para Ele que é o dono da bênção. Jesus olha para a igreja de Laodiceia, e a última igreja no caso, que dizia para si mesma ser uma igreja abastada, que não precisava de nada, mas Jesus diz que ela é pobre, miserável e que está nua. Olha a condição desta igreja. Jesus não teceu nenhum elogio para a igreja de Laodiceia aqui, não. Porque havia ali a soberba no meio daquele povo. Havia ali uma situação em que eles achavam não precisar de Deus. E aí o que o Senhor diz é que ela é uma igreja pobre, é uma igreja miserável e é uma igreja que estava nua. Meus irmãos, essa igreja da qual nós temos que nos espelhar, a igreja de Filadélfia, ela viveu o verdadeiro significado do amor ao próximo. Inclusive, Filadélfia tem esse significado, né? Amor de irmão ou amor fraternal. Filos, amor. Adelphos, irmão. Então, amor de irmão, amor fraternal. Jesus tem uma mensagem para esta igreja, e esta mensagem que o Senhor enviou para Filadélfia, ela não é uma mensagem do passado, ela é uma mensagem do presente para todos nós. É uma mensagem que todos nós estamos recebendo, inclusive neste momento. Não saiu da minha cabeça, da minha mente, pregar no livro de Apocalipse sobre a igreja de Filadélfia. Certamente, Deus sabia que o momento era esse para nós ouvirmos
Então é um momento presente, é uma mensagem para nós nesta noite. E você, ao sair daqui, medite muito bem na sua condição de vida. E conforme dissemos anteriormente, né, veja como você quer chegar até o final. Se é louvando a Deus, bendizendo ao Senhor e recebendo a coroa da vida, ou se é murmurando e ficando pelo caminho. Certamente Deus tem o melhor para você, para mim. Deus quer nos dar a coroa da vida. E a igreja que se porta como Filadélfia é uma igreja que agrada a Deus. É aquela que, apesar de toda a dificuldade, ama seu irmão, ama o seu próximo, conforme o mandamento do Senhor. E, meus amados, a igreja de Filadélfia poderia não ter motivos para glorificar a Deus. Apesar de ser uma cidade próspera, uma cidade agradável de se viver, Filadélfia também era uma cidade de muitos desafios. Uma cidade que vivia sendo submetida a abalos sísmicos, havia muitos terremotos, e pessoas, inclusive, tinham medo de morar em casas dentro da cidade, tanto que moravam em tendas do lado de fora, tamanho era o medo. Então essa igreja poderia não frutificar ou não agradar a Deus, só pensar nas dificuldades que existiam na cidade, mas não, ao contrário, mesmo com toda aquela situação, era uma igreja que glorificava a Deus, que vivia segundo os mandamentos do Senhor, e entendeu o projeto de salvação de Deus para as suas vidas. E agora nós vamos tratar de alguns tópicos aqui, que eu queria que os irmãos também neles refletissem. E o primeiro deles trata de como Jesus se mostra como resposta para a igreja. Como Jesus se mostra como resposta para a igreja. E aí nós vamos repetir aqui, eu peço permissão aos irmãos, o verso 7, que nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus quis falar isso ao pastor daquela igreja e também aos irmãos. Demonstrar para eles que o Senhor Jesus não é como outros. Ele é santo. É o Filho de Deus. É o separado por Deus. Ele é verdadeiro e não é um Deus falso. Jesus queria que essa mensagem ficasse muito bem entendida na vida da sua igreja. Ele é aquele que tem a chave de Davi, ou seja, ele abre portas, e portas que ele abre, ninguém pode fechar. E portas que ele fecha, também ninguém abre. Que isso ficasse bem claro para aquela igreja, e que isso fique bem claro para nós, meus irmãos. Não tenha medo quando Deus lhe abrir uma porta. Ah, Senhor, eu estou com dúvidas, será que é? Quando Deus abre, ninguém fecha. Não duvide. E se Deus fechar também, louvado seja o seu nome, porque ninguém vai abrir, nem você, nem ninguém, porque Ele sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para todos nós. Quem tem a chave tem o poder. Jesus tem não só a chave da porta da morte e a porta do inferno, mas Ele tem a chave da vida. Essa chave Ele quer usar para a sua igreja. A chave da vida e vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, essa porta que o Senhor já abriu para nós, quer abrir para você que ainda não tem uma experiência de salvação com o Senhor. Essa porta hoje ainda, e eu falo com ênfase aqui, ainda está aberta. Essa porta ainda está aberta. Um dia ela estará fechada e ninguém mais poderá abri-la. Jesus conhece a sua igreja e se apresenta como solução para os problemas que atingem cada igreja.
Mas como assim? A porta está aberta, e aí a gente fala que Jesus se apresenta como solução. Ele é a solução para te dar forças para vencer, e para você percorrer este caminho e entrar por esta porta que é estreita. A porta é estreita, é difícil. Por isso que ele se apresenta como solução para os problemas que atingem a sua igreja. Jesus nunca disse que seria fácil. Caminhar com Deus não é fácil. Caminhar sem Deus é impossível. É impossível caminhar sem Deus. Se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, nem aqui nós estaríamos nesta noite. Tanto que muitas vidas se perderam no dia de hoje. Mas, meus amados, apesar de todo o sofrimento daquela igreja ali, daquela cidade de Filadélfia, que sofria, né, com terremotos, vivia naquela região vulcânica, como eu disse, a sua igreja se manteve fiel. Sua igreja confiou na palavra do Senhor, ouviu, aplicou em seu coração e recebeu de Deus as suas bênçãos. Ele se apresentou ali como resposta, desmentiu os judeus e disse: vocês estão mentindo e são sinagogas de Satanás, eu sou o santo e o verdadeiro. Os judeus, na verdade, eles perseguiam a igreja do Senhor, se fazendo passar por servo de Deus, mas o próprio Jesus lhes disse: vocês são sinagogas de Satanás, porque nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Assim nos diz a palavra de Deus. Nem todos. Nem todos. Por isso que o Senhor falou severamente com os judeus: vocês são sinagogas de Satanás. Então não adianta falar de Deus, mas viver uma vida de atrocidade, uma vida mundana, uma vida pecaminosa, e não se arrepender dos seus pecados. Querendo impor a sua verdade como sendo verdade absoluta, quando o único verdadeiro é o Senhor Jesus, quando o único santo é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor repreendeu aqueles judeus, aquela seita de judaizantes, como ele mesmo afirma. Porque quando nós nos deparamos com igrejas que dizem que a sua verdade é única e absoluta, certamente aí há uma seita e não uma igreja, como era o caso dos judeus. Nós precisamos entender que nós não somos donos da verdade, nós pregamos a verdade, nós pregamos a palavra do Senhor. Ele é a verdade, Ele é o único capaz de penetrar no seu coração e de fazer entender que o maior propósito para a sua vida e para a minha vida é a vida eterna. Vai passar luta, vai passar dificuldade, mas em nenhuma delas o Senhor nos deixará sozinhos. Deus estará sempre conosco, porque Ele fala que enviaria o seu Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos. Segundo tópico, Jesus se revela como a força da sua igreja, e o verso 8 nos diz isso: conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja que tem pouca força, mas o Senhor se revela como sendo a força daquela igreja. Que maravilha, né? É lembrarmos que nós não somos ninguém, meus irmãos, sem o Senhor. Ah, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. Só esse já é um grande motivo para nos alegrarmos, gritarmos de alegria, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso. E é por isso que a igreja de Filadélfia adorava a Deus. É por isso
que a igreja presbiteriana em Jardim Camburi adora a Deus. Que nós entendemos que nós não temos força nenhuma. A nossa força, ela vem do Senhor. Porque Ele sim, Ele é a nossa força. Porque há um povo, e Ele conhece bem, que não tem negado a sua palavra, que não tem negado o seu nome. Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus parabenizou Filadélfia pela sua fidelidade. E por ser uma igreja fiel, Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar, que foi a porta da salvação. Uma igreja forte aos olhos de Deus não é uma igreja forte em si mesma, é uma igreja que, se achando fraca, se humilhando, buscando a Deus, o Senhor se revela como a força dessa igreja e a torna forte para suportar todos os embates, todas as perseguições e capacitar essa igreja para, mesmo diante das dificuldades, pregar a sua palavra, pregar a salvação. É uma igreja fiel, comprometida com a palavra, que não nega o nome de Jesus. A força da igreja não está nela mesma. E sempre que eu disser, igreja de Filadélfia, irmãos, remetam esta palavra para nossas vidas, para a igreja em Jardim Camburi. Porque ou nós agimos como a igreja de Filadélfia, ou nós estamos no caminho errado. Por isso que é bom a gente estar falando de uma igreja fiel e remetendo esta palavra para a igreja do Senhor aqui neste lugar e para as nossas vidas. Se nós precisamos consertar algo ou se nós realmente estamos vivendo como a igreja do Senhor aqui. Quando nós vemos a força de um verdadeiro cristão, quando é que nós vemos a força de um verdadeiro cristão? Quando ele bate no seu peito e diz, olha, eu sou crente, eu sou cristão. É assim que nós vemos a verdadeira força de um cristão? Ou quando ele, na hora da dificuldade, ele louva e bendiz o nome de Deus? Você é crente quando está tudo bem com a sua vida? Só quando está tudo bem, você é crente, você bate no peito e olha, eu sou um servo, uma serva de Deus. Só nesse momento? Aí as pessoas conseguem enxergar em você ou em mim que somos cristãos, que está tudo bem? Ou se nós demonstramos verdadeiramente que somos cristãos quando estamos passando por provações, por dificuldades e não negamos o nome do Senhor? Não negamos a sua palavra. Mesmo assim, continuamos louvando e bendizendo a Deus. A resposta me parece bastante fácil, né? A resposta. Mas o comportamento, cada um faça uma análise da sua vida. Inclusive eu. Precisamos fazer esta análise. Quando é que nós somos verdadeiros cristãos? Irmãos, ser cristão é muito sério. Não basta a pessoa dizer, eu sou cristão, eu sou crente, e viver como se nada mais importasse, além desse título, cristão. Isso aí não vai levar ninguém para o céu. Não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar cada um de nós para o céu é a nossa fidelidade ao Senhor, é o nosso testemunho. Por isso, que na palavra do Senhor diz que nós somos cartas de Cristo. Por que que o Senhor faz essa comparação das nossas vidas com cartas de Cristo? Porque nós precisamos ser lidos pelas pessoas, ser enviados até as pessoas, e as pessoas verem em nós vidas transformadas, vidas diferentes daquelas que elas estão acostumadas a ver neste mundo, vidas de uma palavra só, verdadeira, vidas que não mentem, vidas que, quando disserem assim, olha, eu vou assumir esse compromisso, e essa vida realmente assume esse compromisso, mantém a sua palavra.
quando nós agimos dessa maneira, comportamos-nos dessa maneira, aí sim, estamos agindo como verdadeiros cristãos. Igreja e cristãos verdadeiros são aqueles que na hora das dificuldades não negam o nome do Senhor. Não olham para os obstáculos, mas olham para as bênçãos de Cristo e o adoram por tudo. Terceiro ponto. Jesus demonstra o seu amor à igreja fiel. Verso 9: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Que maravilha, né? Conhecer que eu te amei. Quando o Senhor fala que nos ama, olha, é algo assim inexplicável. Quer ter uma prova de que o Senhor te ama? Cada um de vocês aqui, você está respirando agora, não está? Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, não está? Você sobreviveu até aqui, não foi? Jesus te ama. Jesus me ama. Eu te amei. Quando Jesus se depara com aquele jovem rico, na parábola, e o jovem se prostra diante do Senhor, a palavra diz que o Senhor o amou. Foi a primeira coisa que Jesus fez, amou aquele jovem. Aquele jovem depois seguiu o seu caminho, mas Jesus o amou. Ele nunca poderia dizer, afirmar que o Senhor não havia amado. O Senhor o amou, está registrado na palavra. Para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que essa igreja é amada por Ele. Filadélfia, perseguida, odiada, mas o que importava para ela se Jesus a amava? E o que te importa e o que me importa, irmãos, se o Senhor nos ama, o que nos importa se não isso? É o nosso bem maior. Quando a gente fala que a nossa vida é o bem maior, está certo, mas é uma vida com Jesus. O que nos importa é vivermos com Cristo. Se morrer, morreremos com Cristo. Pertencemos a Cristo. Não é a igreja que vai se prostrar, voltando ao texto aqui, diante da seita dos judaizantes, mas eles é que virão até a igreja. A igreja não vai recuar diante da perseguição. São os perseguidores da igreja que virão e se prostrarão diante da igreja, reconhecendo que ela é amada por Cristo. Você nunca se curve diante de alguém que está te perseguindo. Se mantenha fiel, se mantenha firme, porque eles se prostrarão diante de você. Assim como o Senhor diz que a sua igreja se mantendo fiel e sendo firme diante das perseguições, assim é com as nossas vidas também. Dar o testemunho de um verdadeiro crente em Jesus, mostrar que somos diferentes. Aí eu me lembro de antigamente, pelo menos na minha época, o crente tinha uma identidade, não sei se os irmãos concordam comigo. Você olhava para uma pessoa, você falava assim, é crente. Não é? Não só pelas vestimentas. Pelas vestimentas era mais fácil identificar. Mas não era só pelas vestimentas das pessoas que nós as identificávamos como cristãs. Era pelo comportamento. Era pelo falar. Era pelo agir. Hoje em dia está misturado. Hoje em dia está difícil. Hoje em dia, irmãos, está difícil dizer quem é ou quem não é cristão. Só que há uma diferença. Jesus conhece o seu coração e o meu coração. E Ele sim sabe quais de nós têm sido fiéis a Ele, à sua palavra. Era muito bom você olhar para a pessoa e falar assim, olha, que ali é crente. Mas infelizmente,
alguns que se dizem e não são, têm envergonhado o Evangelho do Senhor, mas não são deles que nós vamos falar. Nós vamos falar desta igreja da qual o Senhor também fala, a igreja fiel. E é desta igreja que nós queremos fazer parte, a igreja que estará um dia com o Senhor na eternidade. Precisamos ser como a igreja de Filadélfia, a igreja que tem a identidade de Cristo. Quando as pessoas nos olharem, que elas possam ver em nós vidas transformadas, vidas diferentes, irmãos. Vidas diferentes. Não diferentes querendo, dar uma de santinho, não. Vidas que têm um comportamento, que têm palavra, que honra aquilo que fala, que respeita o seu próximo, que respeita os mais velhos, que é fiel à palavra do Senhor, e que Cristo possa dizer o mesmo a nós, que Ele nos vê como fiéis e que Ele nos ama. Se você crê nisso, haja dessa maneira, porque o Senhor te ama. O Senhor ama esta igreja. Em quarto lugar, Jesus se mostra como o único protetor da sua igreja. O verso 10 nos diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É uma igreja fiel à palavra de Cristo, Deus a protegerá e a guardará da tribulação. Essa igreja, ela preferiu ser uma igreja pequena, mas ser fiel, do que ser uma igreja grande e mundana. Eu fico preocupado quando a gente vê nos noticiários, igrejas com milhares de membros. Fico preocupado. O que nós precisamos entender é que, ainda que sejamos poucas pessoas, como as que aqui estão nesta noite, mas Deus olhar para nós e ver em nós pessoas fiéis, do que ter uma multidão de gente que nem caberia aqui dentro, gente lá fora, se apenas 2 dessas fossem infiéis. É melhor ter pouca gente, mas deixar Cristo olhar para nós e se agradar de nós, do que nós vivermos em grande número e grande parte dessas pessoas se perderem. Na hora das dificuldades, os pensamentos daquela igreja estavam no Senhor. Era uma igreja que estava acostumada, terremoto, perseguição, mas na hora que vinham essas dificuldades, eles olhavam para o Senhor Jesus. E parece que nos dias de hoje a igreja evangélica, ela tende a abandonar a sua fidelidade à palavra, lamentavelmente. Seja pela perseguição, seja pela sedução do mundo, por um evangelho centrado no homem e não em Deus. Este é um grande perigo. Este é um grande perigo e que nós não podemos fazer parte desse tipo de comportamento. Se nós, como pessoas e como igreja, formos fiéis, o Senhor, Ele nos protegerá, porque Ele é, como nós cantamos aqui, torre forte, meu abrigo, é o nosso protetor. Se Deus é o nosso protetor, a quem nós temeremos, irmãos? Nada, ninguém, nem tribulação, nem morte, nem angústia, nada disso pode nos fazer temer, nos separar do amor de Cristo, nada disso. Se formos fiéis aqui, na Nova Jerusalém não haverá terremoto que abale nem a sua e nem a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Ser fiel aqui. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Se nós formos fiéis aqui, nada disso, não há terremoto que abale as nossas vidas, não é tribulação, nem luta, nem angústia que vai nos tirar da presença do Senhor. Por isso que o Senhor fala, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei, que maravilha. Que muito é esse? Eternidade. Com Deus.
Porque no pouco o Senhor encontrou uma igreja fiel, uma igreja que se manteve firme, que não se contaminou, que não se abalou diante das perseguições, que não se prostrou diante de falsos deuses, mas que teve no Senhor o seu grande protetor e nele confiou. O verso 11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, e que a igreja permaneça fiel, crendo e aguardando ansiosa, conservando o evangelho puro e genuíno, porque em breve, muito em breve, Jesus virá. E esse breve do Senhor não é o que nós conhecemos como breve, porque desde que eu me entendo por gente, há esta palavra que em breve Jesus virá, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Mas Ele virá. Então cabe a nós nos prepararmos, cabe a nós vivermos uma vida digna diante de Deus, com fidelidade, sem nos deixar abalar, para que o Senhor nos recolha para a sua presença e conserva o que tens. Esse é o recado do Senhor: conserva o que tens, para que ninguém tire a sua coroa. E essa coroa aqui não é a coroa da salvação, né? O pastor André hoje pela manhã até falou sobre isso, e eu repito, não é mesmo a coroa da salvação. É o privilégio de usar essa oportunidade que Jesus colocou diante da sua igreja, qual seja pregar a sua palavra e nos alegrarmos com as suas bênçãos, com as suas vitórias. Ele nos dá a cada dia bênçãos de salvação, ou ratifica as suas bênçãos, a bênção da salvação. Salvação ninguém tira, Deus nos deu, ninguém nos tira. Essa coroa é a oportunidade. Quem é coroado é uma autoridade, geralmente, né, principalmente na época dos reis, cada rei era coroado, estava ali registrada a sua autoridade diante do povo. E Deus, quando fala isso, o Senhor Jesus fala para que tenhamos cuidado, que ninguém tome a nossa coroa, é para que ninguém tire a autoridade que Ele te deu, a autoridade em espírito, para pregar a palavra do Senhor, que ninguém tire isso de você, que ninguém tire isso de mim, essa autoridade em espírito, essa oportunidade de pregar o Evangelho. Ninguém recebe autoridade sem ser provado anteriormente. Então, quando você for provado, saiba que Deus quer te ter por aprovado, e você receberá a autoridade do Espírito e vai poder falar do Senhor com propriedade, porque você foi provado, você foi aprovado, Jesus te manteve de pé, louvado seja o seu nome. Ao vencedor falo-ei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A igreja de Filadélfia, ela amava e ela louvava ao Senhor. E é justamente isso que nós precisamos entender e fazer, irmãos. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. Se você é um desses, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que seja assim, porque você está aqui nesta noite, está adorando ao Senhor, e nós devemos ser fiéis a Deus para vermos as oportunidades, não obstáculo. Obstáculo vem, é difícil, muito. É terrível passar por provação, é terrível. Chega ao ponto de nós pensarmos que não vamos resistir. Mas se nós olharmos para o Senhor, Ele sim nos faz vencedores, transforma toda a nossa fraqueza em força, e o seu nome é glorificado nas nossas vidas. Na fidelidade é que nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. E aí vem o verso 13 para encerrarmos, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados,
assim como a porta ainda está aberta, o Espírito Santo ainda habita em nosso meio. Ainda habita em nosso meio. Que nós possamos dar ouvidos à sua voz hoje, porque o amanhã nós não conhecemos. Amanhã pode o Espírito Santo não mais estar no meio de nós, o Senhor Jesus ter voltado, ter arrebatado a sua igreja. Que nós demos esse valor hoje. Hoje é o dia que o Senhor anuncia a sua salvação. Hoje é o dia que o Senhor nos dá a oportunidade para não olhar para a dificuldade, para olhar para as suas bênçãos. Hoje é o dia que o Senhor ainda mantém a sua porta aberta. E o nosso pensamento ele deve estar voltado justamente para aquilo que vem dos céus, que vem do alto. Onde está, Senhor, o meu pensamento nesta noite? Está nas tribulações pelas quais eu estou passando? Faça essa pergunta para você mesmo nesta noite. Onde está o seu pensamento? Está na dificuldade? Está no meu desentendimento que eu tive com um amigo, com um irmão, com um familiar? Está no seu desemprego? Está na sua enfermidade? Seu pensamento está nisso? Ou seu pensamento está em Cristo Jesus, que pode te livrar de todas essas tribulações? Louvado seja o Senhor.